de boca muitas pessoas aceitam, mas não mudou a atitude dele. Ele ficou a mesma coisa como ele era, mas ele diz que era salvo. Eu estou falando da minha boca, isso aí, para escrever essas coisas é Deus. E a boca nossa fala uma porção de coisa, mas Deus é que vê isso aí, isso é espiritual. Quando chega aqui, ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele usou o casamento para a gente ter uma experiência como eu devo ser fiel a Cristo. Quando chega, eu vou ter que diminuir um pouco das minhas coisas aqui. Colossenses 1, 26, 27. Nós podemos ler, para complementar, Colossenses 1, de 24 a 27. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta da aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, lá em Efésios 4, 22 a 32, está falando do corpo. Agora, 25, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou a seus santos. Então, a seus santos, agora se manifestou a nós. Por que não se manifesta a todos? Porque as pessoas não leem. A pessoa lê, mas lê como lê, já vai ler a Bíblia com uma ideia que ele crê. E aquela ideia que ele crê não é a ideia de Deus. Tem que examinar com mais profundidade e pedir sabedoria para ter esse entendimento, que esse mistério, olha, deixa eu achar o versículo 26, 27 agora. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre vós, os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós agora é a esperança da glória. Não sei se os irmãos nem lembram, mas na outra conferência passada, a minha pregação foi esse: Cristo em vós é a esperança da glória. E agora eu peguei esse versículo novamente, lembrei. O que Deus quer que nós façamos da graça de Deus, das insondáveis riquezas de Cristo? O que Paulo escreveu, que nós sejamos fiel. Olha 1 Coríntios 15. Olha 1 Coríntios 15. Para que a gente seja fiel à graça de Deus. Pode correr o risco. 1 Coríntios 15, 2. Na verdade, podemos também. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeis, o qual ainda perseverais. Por ele também sou salvo, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos tenhas que de vão. O apóstolo Paulo, será que ele está falando do evangelho que Deus falou para Jesus, ou está falando do evangelho que Jesus falou para ele? É uma diferença. Pode, como falei anterior, a pessoa crê e ele não se apropriou. Ele crê, mas ele não dá muita importância. Eu não vou julgar, eu não estou julgando. Eu imagino que seja isso. Que também não posso ser extremo e dizer esse é salvo, esse não é salvo. Eu não posso dizer. Agora, os irmãos, olhem 2 Coríntios 13, 5, que eu lembrei agora, também não tinha marcado. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5.
apóstolo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente está na fé, a menos que tenha escrito em vão. Não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Examinai-vos a vós mesmos se realmente está na fé. Provai-vos a vós mesmos. Lendo o versículo todo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovado. Mas espero reconheças que não somos reprovados. Ou seja, ele está questionando. Ele vai falando em 1 Coríntios, depois 2 aos Coríntios, ele vai falando, ele vai espremendo. Agora, para aí, agora você examine. Vê se realmente você entendeu o que é a graça de Deus. Ele está falando do sacrifício de Cristo. Mas quando a pessoa aceita realmente Cristo, ele vai entender a graça também, porque ele pode fazer até confusão. Pode até fazer confusão, misturar algumas coisas, porque nós também misturamos, irmão. Eu estou aprendendo todo dia. Irmãos, eu era para ser professor de vocês todos. Era para ser. Sabe por quê? Eu sou casado há 50 anos. E quando eu casei, agora é quase um testemunho já, mas não é lugar de dar testemunho. Mas quando eu casei, eu não sabia o que era uma Bíblia. Daí fui me casar, lá houve esse problema lá o hábito do jovem naquela época. Aí o padre falou: tens que pegar uma Bíblia e ler a Bíblia durante um ano. E a conclusão, desde que eu casei, eu comecei a ler a Bíblia. Eu diria, ensinei meus filhos todos na Bíblia. Salvo? Não era. Mas aquele capricho, aqueles cuidados. Aí hoje, às vezes, as pessoas questionam: a igreja, São Valério reúne lá na igreja dele. Isso aí não é de hoje, não faz 20 anos, faz 50 anos que a gente se reúne. Então era para eu ter um conhecimento para superar todos. Não sei nada. Precisou o Bernardo vir lá dos Estados Unidos para me dizer: para aí, cara, tu é salvo. Não sou. Não sou, eu também. Querido irmão, teve que me falar, mostrar, brinquei, discutir. Não, eu não sou salvo. Então, quando eu fui descobrir, aí aos poucos, eu fui descobrindo que tinha mais coisa. Quando nós aprendemos com o sogro do Bernardo, que foi ele que me abriu o olho para perceber que tinha o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, aí eu comecei a perceber a graça de Deus. Hoje eu sei um pouquinho da graça de Deus, mas esse pouquinho, a Bíblia diz que eu devo andar como eu já alcancei. A Bíblia também diz que nós que temos o conhecimento vai ser exigido muito mais. Opa! Te prepara, Rogério. Te prepara, seu Éder. Te prepara vocês que querem servir o Senhor, a você que lê. Te prepara, porque Deus vai exigir mais de nós. Porque nós temos uma Bíblia na mão a vida inteira. E nós sabemos e nós falhamos ainda a mesma coisa. Nós deveríamos enxergar o que é a graça de Deus. Nós somos tão fracos. Antes de eu conhecer a graça de Deus, quando eu ia orar, eu ficava do joelho. Agora, porque eu conheci a graça, eu não dobro mais do joelho. Veja aqui como a gente entende mal. Quando antes de eu conhecer a graça, eu ficava horas e horas de noite, porque eu era muito religioso. Eu acordava às 2h da manhã, meia-noite, hora que desse, ia lá, ficava em cima da Bíblia, examinando, pedindo, clamando ao Senhor para que Ele me revelasse. Quando eu vim entender, não fiz mais nada disso. Eu leio de manhã, não passa um dia que eu não leio, o dia que eu não leio, eu tenho que preparar o estudo para a noite. Agora na graça, Deus não cobra 10%, então não precisa da igreja, Deus não cobra. Então não precisa da oferta, eu dou um centavozinho. A graça é mais pesada, gente. Quando a gente sente isso aí, só que é gostoso. Gente, vocês não imaginam que eu estou falando isso aí, é porque eu estou construindo a igreja, não é isso aí. Eu estou falando disso que eu senti no coração. É gostoso porque a gente tem algo